rápido da roda, vai. Caio, eu sou Amanda, tenho 15 anos. Tô assistindo o Papo de Graça há um tempo já. Eu vou na igreja Sara Nossa Terra há acho que uns 2 anos. Agora eu tenho 15, fazer 16 esse ano, comecei acho que tinha uns 13. E eu já lidero coisas lá na igreja, eu lidero pessoas e células, mas eu tenho passado umas dificuldades. Eu tenho assistido Papo de Graça há um tempo, e assim, eu tive toque há um tempo atrás. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era mais nova. E eu já eu tive uma alergia, eu tive medo de ficar com aquela alergia de novo, e aí eu fiz coisas anormais, assim. Eu já cheguei a lavar tanto a minha mão que ficou com ferimentos na mão, mas isso passou, só que passou o tempo, eu comecei na igreja, estava indo, e eu fiquei conhecida pelas pessoas como uma pessoa cheia do Espírito Santo, por manifestação assim de dom de língua, sabe? E outras coisas. Mas eu já menti sobre visão espiritual, de estar vendo demônios, coisas que eu não estava vendo. E não sei nem se um dia eu vi realmente um anjo, algo assim, foi coisa na minha cabeça, mas eu já menti. E veio pensamentos ruins na minha mente, eu não sei se pensamentos... Eu pensei ter blasfemado contra o Espírito Santo. E eu não sei se pensamentos vieram antes ou depois disso, mas eu fiquei com esse medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. E vieram pensamentos ruins na minha mente contra Deus. E hoje eu tenho muito pensamento ruim de sexo, tudo que eu olho, pensamento de homossexualidade, de sexo, de pensamento contra Deus, muitos pensamentos, e eu tenho medo, eu tenho muitas dúvidas doutrinárias, eu tenho muitas dúvidas, eu não sei se eu continuo na Sara Nossa Terra, eu tenho dúvidas se pode comer carne de porco, se pode fazer muitas coisas, e eu fico orando, colocando a mão na cabeça, porque eu não sei se é pecado ou não, eu não sei se deve se colocar a mão na cabeça ou não para orar. E eu tenho muitas dúvidas, Caio, e eu tô com esses problemas nos pensamentos, eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar, me ajuda. Minha filhinha, Amandinha, 15 anos, eu queria que você morasse aqui em Brasília. Porque se você morasse aqui em Brasília, eu iria fazer questão de atender você, minha filha. Embora seja uma coisa que vocês não me veem dizendo isso aqui. Atendo pessoas porque eu atendo e não é tão simples para mim. Eu tenho que ver horários para marcar. Mas se você estivesse aqui, eu daria prioridade total. Você para mim bem óbvio o que está acontecendo com você, e eu sei, em nome de Jesus, como te ajudar. E precisaria de um tempo maior de conversas, de encontros, para eu ir ajudando você a entender que tudo isso é uma coisa só. Na realidade, Amanda, o seu transtorno obsessivo compulsivo nasce da formatação que a religião, que esse grupo que você frequenta, instituiu na sua mente, na sua alma. Porque você, olha só no que você está. Você entrou para um grupo aonde você, se falasse em línguas, ficaria mais espiritual, como você mesma declarou. Considerado uma menina santa especial. Quanto mais você repetisse as línguas, mais santa você seria aos olhos dele. Quanto mais você profetizasse, mais santa seria aos olhos deles. Quanto mais você tivesse visão de anjo, de demônio, mais clarividência, mais elevação espiritual você teria aos olhos do grupo. Quanto mais
frequente e repetitiva você viesse a ser nas expressões que você manifesta nos cultos, mais firme, mais estável você é interpretada como sendo. Ora, tudo isso é um prato cheio para desenvolver obsessão. É uma religião de repetições. É claro que existem aquelas que te dão um terço para você ficar repetindo. Os muçulmanos te dão uma coisa parecida com um terço para você ficar fazendo suas orações. E nesse meio que você frequenta não existe o terço. O terço está na mente. É o processo, sem parar. E como eu já tenho dito muitas vezes aqui no meu site, abundantemente, se você for lá no caiofabio.net, escrever no campo de busca a palavra obsessão ou obsessivo, tudo isso você vai achar uma quantidade grande de textos meus, inclusive um deles que fala da oração como obsessão e como essas orações que a religião ensina a fazer, que são meras repetições litúrgicas de palavras e das mesmas coisas, sem parar para que outros nos glorifiquem pela intensidade das nossas repetições, são um dos agentes mais profundamente provocadores de toques e de todas as expressões de obsessão. No caminho dessas obsessões, inevitavelmente, como eu disse anteontem, vem o chamado contra o Espírito Santo, que é o toque supremo. É o toque supremo com o poder de levar a gente para um caminho esquizofrênico, se a gente não se trata. Porque quando o cara, na igreja assim chamada, entra numa de que pode ter pecado contra o Espírito Santo, porque no meio desse povo aí, tudo é pecado. E como você disse, eles te consideram uma santa. E você também já se considerou uma santa no seu auto-engano. É ou não é verdade? E aí, de repente, você começa a ter vontade de beijar meninas, de ter relações homossexuais, ou vontade de dar para um menino, ou de ficar com um menino, ou vontade de se masturbar. Tudo coisa natural numa menina de 15 anos. Não é a garota de 15 anos que não esteja cheia de atração sexual. Claro que vai estar. Você, minha neta, a filha do anjo Gabriel, se tivesse uma, com 15 anos de idade, claro, vai estar. Aí vem a religião e chama de anormal o que é absolutamente natural. Porque a religião transforma a natureza em pecado o tempo todo. Então o indivíduo tem que dizer que o que ele naturalmente sente é pecado. E como ele não consegue deixar de sentir, experimentar e de produzir aquilo que faz parte da constituição orgânica, psíquica dele, naquela fase da vida, ele vai ser um ente pecado em si. Ele acaba virando uma blasfêmia viva contra Deus. Aí o processo é só ladeira abaixo como decorrência disso, de modo que a sua questão não é aquele toque tradicional. Na igreja, nenhum toque é tradicional. Os toques de crente, em geral, nascem dos processos obsessivos repetitivos. Nascem do que Jesus disse no final do Pai Nosso, em Mateus 6, quando ele disse: e não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Vosso Pai Celeste sabe, não entrem nessa de ficar falando que vocês adoecem. Adoecem. É a mente que vai ficando cada vez mais ansiosa. Não tem como não adoecer orando a oração que Jesus disse que não é para ser. De modo, querida, que se você quiser uma ajuda mais pessoal, quem sabe via Skype, eu peço você, Amandinha, para fazer um contato com a minha irmã Ana D'Araújo.
nesse atendimento aí, atendimento@anadaraújo.com.br. Tá bom? Faça um contato com ela, converse via e-mail. Quem sabe vocês marcam para ela atender você no Skype. Agora, eu sugiro a você que ouça o que eu estou lhe dizendo várias vezes, ouça os papos de graça de ontem, de anteontem, onde houve esse tipo de pergunta. Faça pesquisas no caiofabiovideos.com, escreva blasfêmia, blasfêmia contra o Espírito Santo, obsessão, obsessivo. Aqui no On Demand da Vem VTV também, ou no caiofabio.net, você veja a variedade de consultas, em textos, em vídeos, tudo. É um assunto sobre o qual eu falo muito. Segunda-feira foi o primeiro assunto que eu respondi aqui, foi esse. Na segunda-feira passada, procure o papo de segunda passada. E como esse e essa resposta que lhe dou agora, eu já dei tantas centenas anteriores para pessoinhas que chegam aqui oprimidas do mesmo jeito. Paizinho, eu quero te pedir pela Amandinha e rogar que tu deis paz à mente dela. Ela não pecou contra ti. Ela é só uma menina. Em relação a quem vieram esses pesos inumanos, desnecessários, que não têm nada a ver com o Evangelho, que são opressão de religião, de igreja, de maluquice, de culto pentecostal doido. Ajuda a ter a mente acalmada no Evangelho e livra de todo esse vínculo com esse movimento que só alimenta na mente dela esse nervosismo, essa ansiedade e essas obsessões. É o que eu te peço. Amandinha, para por enquanto. Eu, honestamente falando, eu não acho aquele um lugar sadio para ninguém. Não acho. Não estou querendo provocar, nem criar nada. É minha opinião e não é de hoje. Eu estou dizendo isso há muitos anos. Não acho saudável. E para uma pessoa na sua condição, eu acho absolutamente desrecomendado. É o que eu te digo. Não vai não. Procura um lugar calmo para cultuar. Se você quer ir numa reunião cristã, vá numa reunião então quieta, mais calma. Sem profecia, sem língua, sem gritaria, sem célula, sem pastor dominador, sem esses controles, sem nada disso. Vá com calma. Você não está pecando. O pecado que você está pecando são os pecados da natureza. Fazem parte de um processo de amadurecimento e fique em paz. E se porventura você realmente está angustiada e achando que você está se perdendo, porque no seu coraçãozinho essa questão da identidade sexual não está definida, você fica nessa angústia sem saber se você é homo, se você é hétero, vá lá no caiofabio.net, nos mesmos outros ambientes que eu recomendei aqui há pouco, e bote a palavra homossexual, o que você quiser. Você vai achar, aí você vai achar dezenas de textos, quem sabe centenas para ler, se entender, se compreender, se pacificar. Eu queria muito mesmo era que você lesse a série dos meus livros No Divã de Deus, que você acha no meu site. Eu queria muito que você pegasse e lesse, para ir pacificando a sua alminha, sua mente, seu coração. E que você substituísse isso tudo pela leitura dos meus livros. Você só tem 15 anos, mas você tem inteligência, concatenação suficiente para aprender o que eu estou dizendo. No meio do que você disse que me preocupou, eu também vi a sua inteligência, a sua verbosidade, a sua fluência. E lhe digo mais, você só está sofrendo o que você está sofrendo por causa da proliferação dos seus pensamentos. Só está acontecendo com você porque você tem uma mente vívida, que foi direcionada no objetivo errado até aqui. Tá bom, Amandinha? Beijinho para você, minha filha. Vem IVTV, o canal é você.